E aí o Senhor começou uma obra assim de restauração na minha casa, na minha família. Né? Minhas irmãs são pastoras, meus cunhados são pastores, aceitei Jesus. Por que você não virou pastora? Pois é, né? Não resolve. A inteligência emocional é uma ferramenta maravilhosa. Ela sim, ela causa transformação. Ela melhora a nossa vida. Mas ela não resolve a angústia que a gente tem no coração. Exato. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. É tudo ilusão. A gente está num mundo em que as redes sociais, as postagens, o Instagram, todo mundo entende sobre pessoas, sobre comportamento, sobre emoções. Na verdade, todo mundo virou especialista, fazem um curso de 3 dias e acham que já pode fazer leitura do outro. O teste ele vai te ajudar. Mas antes você precisa entender quem é você em Deus. Assim, a mensagem que eu quero deixar é justamente essa. Eu entendi que o meu ambiente corporativo, o ambiente que eu atuo, é um campo missionário, sim. Olá, eu sou Scarlett Porto e esse é o WBM Cash. Aqui nós vamos falar de missões e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer uma consciência à Igreja de Cristo sobre como viver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. Começando mais um WBM Cash maravilhoso. Nosso tema hoje, você vai ouvir aqui, você vai participar de uma grande conversa com essa pessoa mega maravilhosa, Francis Dias, há 21 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, estratégia em empresas. Seu currículo é gigantesco aqui. Eu quero conhecer um pouquinho mais a sua história. E o que eu mais vejo, você coloca aqui, fascinada pelo desafio de co-criar com seus clientes uma nova cultura voltada para o resultado através de pessoas altamente engajadas e na transformação de pessoas em ambientes organizacionais. Então, assim, aqui você já vai entender um pouco da conversa que nós vamos ter. Se apresenta pra gente, Francis. Gente, primeiro eu quero agradecer, né? Dizer que eu estou muito feliz, assim. Estou feliz, emocionada por estar aqui. É uma honra e entendo que é uma resposta de oração estar aqui, sabe? Esse projeto é um projeto extraordinário. Entender ele, eu vou também entender ele mais aqui com você, mas só em saber que há um lugar em que nós seremos formados, entender que há um campo missionário onde eu atuo e que sempre foi uma grande interrogação na minha vida, né, corporativa, e onde eu passo tanto tempo da minha carga horária, saber que há um projeto, pessoas que Deus está levantando para poder preparar, principalmente essa geração, essa nova geração, me emociona de verdade mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer pelo convite. Obrigada, Francis. Obrigada. A honra é nossa. E falar de mim, você pegou um trecho aí de algo que eu acho que define o meu currículo, né? Eu gosto sempre de falar, realmente, assim, eu sou muito apaixonada pelo estudo, pela teoria, né? Nos meus testes comportamentais, tem lá um índice muito alto sobre o meu lado teórico. Eu gosto desse ambiente de estudo, de busca. Eu sou muito fascinada por isso, mas o que realmente me define, o que leva assim, a minha dopamina lá para cima, a minha serotonina, é estar com pessoas e desenvolver as pessoas. Então, eu comecei minha carreira há 21 anos atrás, estagiando, né? Fiz alguns trabalhos, pequenos trabalhos. O que me marcou muito foi que quando eu iniciei minha carreira profissional, eu trabalhei como vendedora de uma loja. Eu gosto sempre de falar disso, porque foi ali que
né? Um ponto que me chamou a atenção. E eu fiquei, foi meu primeiro emprego, que registrou assim na minha carteira. E eu, no meu aniversário, as clientes fizeram um aniversário para mim, dentro da loja. As Isso no, as clientes clientes. fizeram. Nunca vi E isso. aí eu tinha Novo. 19 anos, né? Foi uma loja, até uma loja conhecida, né? E foi no Shopping Guatemi na época. E eu lembro que elas fizeram eu gosto muito de pão, então elas fizeram um bolo de pão, fizeram os docinhos e esperaram o shopping abrir. E quando eu estava lá, algumas foram chegando durante o dia. Eu tinha mais ou menos uns 9 meses de empresa e elas olhavam, Fran, qual a peça que você acha que é a melhor peça que. Aí eu dizia para elas o que eu achava que ficava bem com elas. E eu já tinha, não era evangélica nessa época, e eu entrava no provador com elas e ouvia as histórias e me ficava ali muito sensibilizada. Tinha algumas que tinham uma compulsão de compra, e eu dizia para elas não comprar daquela forma. Então aquilo eu comecei a ir num caminho, eu estava no ranking em primeiro lugar, que eu era boa, né, de comunicação, e aí eu comecei a cair um pouco no ranking porque aquilo começou a me conflitar muito, né, vender por vender. Olha. E aí eu fui e durante esse dia que foi o dia do meu aniversário, elas, eu escolhi a roupa, elas me davam de presente a peça. Aí eu ganhei várias Nunca vi peças isso. nesse dia. E aquilo me marcou de uma forma, aquilo me marcou. Falei, gente, como assim? Aí elas não eram amigas entre elas, mas assim, compravam às vezes no mesmo horário, se encontravam na loja porque eram clientes que compravam muito. Né? Algumas compravam simplesmente por comprar, por um vazio, né? Hoje eu era muito nova, mas hoje eu compreendo, né? O porquê daquilo tudo. E ali, quando eu vi aquela festa de aniversário, aí teve um momento de intervalo lá no estoque da loja e fizeram um parabéns para mim, ali eu percebi que tinha algo diferente, né? E eu senti uma voz, né, falando comigo: o seu lugar é ajudando pessoas. E aí eu fiquei sem saber exatamente, era a época de escolher a faculdade. Eu tentei psicologia na época pela Federal e não consegui passar. Passei na primeira fase, na segunda era muito concorrido. E depois eu também entendi por que não, né? E aí eu passei em pedagogia. E na formação de pedagogia, minha monografia foi o papel do pedagogo no século XXI. Eu lembro que na época eu recebi muito bullying, né? Dos professores e da. Você ainda não era cristã. Não, não. Não, não era cristã. Eu tinha, assim, um ambiente familiar em que a gente buscava Deus, havia um temor, mas era tudo bem misturado, né? Uhum. Era tudo, tinha um pouco das religiões dentro da minha casa, né? Mas quando a gente dizia que quando apertava algo, né, a gente ia para uma igreja evangélica. E íamos todos no domingo lá receber uma oração. Mas nós tivemos uma referência muito forte, que é uma grande base na minha vida, que foi a minha avó Maria, né, a mãe do meu pai. E minha avó era da Assembleia de Deus, uma mulher, a irmã do coque. Minha avó era líder, né, de intercessão. Minha avó, eu ia para casa da minha avó nos finais de ano, nas férias, eu e todos os netos dela, e minha avó marcou profundamente a minha vida espiritual e de toda a família, dos meus primos, porque a minha avó, ela falava, né? Ela mostrava os caminhos, ela orava em línguas naquela época, eu achava engraçado, né? E ela levava a gente para a igreja da Assembleia de Deus, a gente com as roupinhas lá do verão, mas ela colocava eu e minhas irmãs ali sentadas do jeito que a gente. Ela não fazia nenhuma imposição de roupas, né? Eu lembro que uma vez eu fiz, meu Deus, eu fui de top para a igreja e sentei lá no banco e minha avó fala, essas aqui são as minhas netas, né? E as netas da Dona Maria, da irmã Maria Dias. E minha avó, ela foi uma mulher de oração, assim. Eu lembro, hoje eu entendo aquele joelho da minha avó. Hoje eu entendo o que ela fazia na madrugada, que eu acordava e ela estava com as mãos, em posição de mãos nos netos. E minha avó faleceu, eu tinha 12 anos, né? Fico um pouco emocionada quando eu falo da minha avó. Que minha avó teve um papel muito importante, né? E engraçado que eu falei com as minhas irmãs esse final de semana
sobre minha avó, é um lencinho. E Combinando com você. como minha avó foi importante, né? E aí, pronto, começou a vida da Francis, já não tinha, não na igreja, né? Cresci em um ambiente, uma família, né? Que eu recebi amor, mas que a gente não tinha questão, assim, a gente não tinha as práticas, né? Nem, era tudo muito misturado. Mas havia um temor, havia algo ali. Havia uma avó Uma- orando de havia, joelho, né? Havia. havia uma avó que orou e que a oração dela Repercutindo. né? Hoje a família é praticamente 100%. Glória a Deus. Eu não vou dizer que é 100% porque eu acho que tem alguns que desviaram, mas todos ali. É muito lindo o testemunho da minha avó, né? Ela ficou 12 anos participando da minha vida, mas me marcou muito. Então, começou ali. E aí, eu resolvi fazer, né, a faculdade de pedagogia e comecei esse processo, mas eu sempre amei a sala de aula e desenvolver pessoas, sempre amei, era minha brincadeira de criança e sempre gostei desse ambiente, de ver as pessoas evoluindo, sabe, de poder contribuir com o crescimento do outro. Isso sempre aconteceu na minha vida, desde criança, né? E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu estagiei em algumas escolas na educação infantil, mas eu vi que ali não era, apesar de ter me apaixonado, né, pelas crianças, eu gosto muito, mas eu acabei estudando para pedagogia organizacional, para dar treinamentos nas empresas. E aí eu comecei, consegui um estágio numa empresa e foi a primeira vez que eu fiz um jejum. Olha. Eu nunca falei isso assim, mas foi a primeira vez que eu fiz um jejum. Eu não sabia bem como é que se fazia jejum. E a família de minha mãe também é uma família de minhas tias. Tem uma tia minha que é uma tia que já também evangelizava a gente, da família da minha mãe. E minha tia, eu liguei para ela para entender como é que fazia jejum, porque eu queria um estágio na área corporativa. E minha tia falou, me explicou, orou comigo no telefone, né? Aqueles telefones, eu liguei para ela. Ela morava em outra cidade e aí ela falou para mim como é que fazia o jejum. E eu fiz aquilo como se fosse uma campanha em casa, sabe? Assim, tipo. E aí fiz como minha tia falou. Mas eu fui com tanta fé, né? Eu orei com tanta verdade, eu pedi tanto a Deus ali, porque minha avó me ensinou muito sobre, né? Essa relação com Deus, essa relação genuína com Deus. Eu nunca busquei outros. Eu sempre fui direto a Ele, apesar de não ser uma cristã, né? Uma cristã não é evangélica, porque eu acreditava, eu sempre acreditei em Jesus. E aí eu lembro que eu recebi a ligação. E aí eu fui para essa seleção. Eu lembro que eu cheguei a dormir na recepção, porque foi tanto tempo ali parada, esperando o meu momento. E eu entrei como estagiária. E foi muito rápido o meu crescimento lá. Sim, um ano eu já estava indo para outros estados, viajando, representando a empresa. E comecei a levar aquilo que eu tinha colocado na monografia. Vivi muitos desafios lá, muitos. E foi uma grande escola de aprendizado. E lá eu conheci duas amigas. E essas amigas cristãs começaram a me evangelizar lá, né? Então, no seu ambiente de trabalho, que além, né, da influência da sua avó e com certeza as sementes que ela plantaram Isso, estava aí gerando essa Francis que já sabia se relacionar, essa Francis que já tinha atenção para as pessoas, essa Francis que já estava entendendo o seu propósito. A gente não ouviu as orações da sua avó, mas provavelmente ela estava pedindo a Deus que cuidasse de tudo isso, que se isso, revelasse para você no seu caminho. E então, nesse lugar de trabalho, você encontra duas pessoas que isso. carregavam o reino de Deus. Isso, a Liz e a Ed são minhas amigas até hoje, são 20 anos de amizade. Por sinal, estava com elas ontem, a gente tem um grupo no WhatsApp, uma mora em outro estado já, mas a gente está sempre orando uma pela outra, a gente nós temos um grupo aí em que nós intercedemos uma pela outra e vivemos muitas coisas nesses 20 anos, né? Muitos desafios e momentos difíceis em que uma precisou levantar a outra. E eu louvo a Deus pela vida delas. E a Lizzie, ela tinha uma prática de colocar recadinhos para mim na minha mesa.
Ela sempre levava um versículo bíblico, ela sempre orava, ela estava sempre observando, me observando, e ela me dizia que Deus tinha um propósito na minha vida. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, ela falou: Olha, Deus tem algo com você, e Deus tem um projeto para você. E eu ficava assim, aí eu achava aquilo maravilhoso, eu nunca me fechei, né? Até por ter sido recebida a semente na minha infância. Então, eu ficava, me emocionava muito, chorava com ela orava por mim no banheiro do trabalho. E era aquela luta, Muito atraída pelas coisas do mundo, pela vida, né? Que eu tinha na época. E, e aí começou um processo de evangelização delas comigo, com muito amor e muito cuidado, né? Elas nunca me pressionaram. Mas elas falavam pra mim, aí começa, ela achou uma estratégia de me levar pra almoçar na casa da mãe de uma delas, que era a Edja. Eu ia almoçar na casa da mãe da Ed, e lá sempre elas traziam a palavra, elas estavam sempre com a Bíblia, e elas não me julgavam porque eu ficava, né, com os dois pezinhos assim, queria, mas não queria, aquela coisa. E aí uma vez teve um aniversário da Liz, eu fui, e na igreja eu chorei muito na igreja dela. E aquilo me tocou muito. E eu fiz, olha, não tem algo aí que eu preciso de Deus mesmo, né? E começou um processo, né, que foi um processo familiar também, porque no mesmo ano a minha irmã mais velha já estava, né, firme na igreja. E aí o Senhor começou uma obra assim de restauração na minha casa, na minha família, né? Minhas irmãs são pastoras, meus cunhados são pastores, minha família toda, assim, Deus fez algo, Deus mudou tudo. Fantástico. E ali começou um processo em mim, né, de aceitei E Jesus. por que você não virou pastora? Pois é, né? Por que você está trabalhando com pessoas em treinamento? Não é? Essa foi uma pergunta, e eu recebi muito essa pergunta na minha jornada, por ter irmãs pastoras, né? Então, falavam assim, falta você, né? Falta você. Você, Francis, você tem que seguir Ótima comunicadora. isso, você tem tantas habilidades, né? Então, você tem que seguir esse caminho. E por um tempo, eu achei que fosse esse caminho, né? E eu comecei a buscar, né? E aí vem a questão, né? Que eu hoje defendo muito desse equilíbrio, né? Do corpo, da alma e do espírito. E eu comecei a entender que as minhas emoções estavam falando muito mais alto do que aquilo que o Senhor me chamou. E aquilo começou a entrar como uma voz de confusão na minha mente. E por vários anos eu fiquei, muitos anos, eu fiquei acreditando que o ambiente corporativo não era o meu ambiente de evangelização. Então eu ficava a Francis corporativa, a executiva. Mas tem algo diferente nela, sabe? E eu vivi experiências muito fortes nesse ambiente, em vários ambientes. Em 2008, eu tomei uma decisão, né? Recebi um convite de uma empresária e eu abri aí a Cert RH, que é a consultoria da gente, e logo depois meu esposo veio, né? Também. E eu conheci Robson nessa empresa também. Eu digo que Deus realmente queria me enviar para lá. Uhum. E Robson aceitou Jesus no mesmo ano que eu. Então ele também não era cristão. E a gente conversava sobre as questões corporativas, mas eh, o que nos conectou foi porque, numa conversa, no horário de almoço, ele disse: Ah, eu estou indo para a igreja e meu batismo é. Eu lembro que ele falou junho, eu fiz o meu é tal. Eu fiz, você vai se batizar? Ele fez, vou. Fiz eu também. Então, um foi para o batismo do outro como amigos, na época, né? Mas já havia um sentimento muito forte. Na época, eu tinha um outro relacionamento, eu tive vários desafios nessa época, e a Ed e a Lizzie, dentro da empresa, foram, assim, instrumentos de Deus na minha vida. Me ajudaram muito nessa fase. E aí começou, né, esse processo. E eu fiquei por muito tempo, né, dentro do que você falou, entendendo assim, não, eu só posso fazer isso no ambiente, né, da igreja, ou então dentro da minha casa.
porque eu não posso impor algo no ambiente corporativo, primeiro que isso pode me prejudicar, né? Vão me entender mal. Isso pode ter algum problema lá na frente, eu não posso impor, né? Nada. Então, eu fiquei durante muitos anos sem saber como fazer. Pronto, vamos provocar um pouquinho isso aí, porque eu acho que é a pergunta de todo mundo, né? Todo mundo que começa a participar e começa a entender que precisa fazer algo além do seu ambiente eclesiástico, né? Além do seu ministério ali na igreja, tá? As pessoas estão começando a abrir a mente e entender que o lugar de trabalho pode ser o grande campo missionário que ela tem, mas o como, né? Como eu me comporto, como eu falo, como as pessoas vão me interpretar. Isso pode ser perigoso, isso pode ser mal visto, isso pode prejudicar a minha carreira e preciso desse trabalho. Como é que a gente começa a mudar a nossa mente e se adaptar ao lugar para ter esse entendimento de Deus? Como é que foi para você isso? Olha, eu vou dizer a você, foram muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. Eu digo que de uns anos para cá é que eu comecei a ter essa compreensão de maneira clara. Primeiro, para mim, o primeiro ponto é você saber quem é você. Você entender qual o propósito da sua vida. E o propósito é uma outra descoberta. A gente não tem um propósito pronto. O propósito é descoberto na jornada. O propósito é descoberto quando você se coloca neste lugar de ação, né? Do fazer. E na busca também de compreender em Deus. Porque há muitos, eu sou coach, estou agora concluindo psicanálise, sou especialista em comportamento e emoções, tenho várias especializações, enfim, muita coisa. Mas quanto mais eu buscava, quanto mais eu fui estudar sobre neurociência, mais eu fui entendendo que nada disso adianta se eu não entender quem eu sou em Deus. E isso começou a me conflitar, porque eu faço formação, eu formo pessoas, eu formo analistas em instrumentos de análise de perfil comportamental. Eu tenho hoje uma habilidade muito grande em olhar um teste e dizer o que é que a pessoa vai ter como força, como fraqueza, e isso me trouxe para esse conhecimento, essa busca me colocou neste lugar hoje de autoridade neste conhecimento, né? As pessoas me buscam, eu formo muitos profissionais na área, eu sou mentora de empresários, de líderes, de pessoas de vários segmentos, né? Alguns confidenciais até que me procuraram. E isso começou a vir um conflito muito grande, porque eu comecei durante o próprio processo de formação dos meus treinamentos, Deus me tomava no meio do treinamento. E eu comecei a lutar contra isso durante alguns momentos. E eu via Deus me usando para falar com as pessoas sobre pontos que elas não desenvolviam e o porquê elas não desenvolviam. E eu comecei a ver, assim, a ponto de ter sinais físicas no meu corpo que eu via que era o Senhor falando comigo. E teve uma vez que o Senhor falou comigo, eu fiz, não, isso é coisa da minha mente. Ele falou, não, sou eu. Filha, obedece. E eu fiquei, assim, fui tomada por um medo também. Fiquei como um Elias ali, porque foram muitos levantes também. Então, o primeiro ponto que eu fui entender foi: eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber por que ele me quis, né? Ele pensou em mim, ele me projetou, ele me desenhou. Antes mesmo que eu existisse, ele queria Francis. Isso é muito poderoso. Isso é muito E eu poderoso. comecei a entender, meu Deus, eu sou única. Eu preciso fazer o que ele me pediu para fazer, senão, por mais que eu faça várias coisas, que eu tenha tantas medalhas, êxitos, que eu consiga conquistar esse lugar que muitos profissionais da minha área desejam, e eu recebo tantos elogios no que eu faço, eu sou tão reconhecida, mas não é isso. É muito além, eu ainda estou assim com a água no pé. E aí começou o meu processo, né? Eu comecei a orar e buscar.
e jejuar. E o jejum, né, é uma ferramenta poderosa para que o Senhor fale e também para estar nesses ambientes, porque existe uma guerra espiritual muito grande, né? E outra coisa que vinha também era o fato de eu estar em ambientes em que aquela empresa, as lideranças, elas estavam ali consagrando a outros deuses e haviam altares. Isso é muito comum nas empresas, né? Demais, muito Muito comum. forte, muito De forte. trazerem outras religiões para ungir, sei lá, como é que chama isso em outros lugares, mas Isso, isso é alguns muito fazem forte. aqueles cultos Rituais. ecumênicos, né, que mistura tudo E a gente não entende que a gente está debaixo de um mundo espiritual também, e ele não é exatamente, neutro. não. E Ele não aí, é neutro. e tem outro ponto também importante, que é a questão não só dessa mistura, é você estar em um ambiente que aquele lugar existe uma autoridade, né? Então, como eu entro ali? Como eu falo aquilo que Deus está mandando, eu está me direcionando a falar. Então eu fui, comecei a orar e o Senhor me trouxe um treinamento, né? Que eu chamo, que veio, o Senhor trouxe ao meu coração o nome Redimissão, a nova dimensão. Eu comecei a ler os livros, li vários livros, li os livros da quarta dimensão e comecei a buscar livros, sair um pouco da questão da teoria, dos livros conceituais sobre neurociências, sobre emoções, sobre os assessments. E aí comecei a buscar mesmo a palavra, comecei a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu pedi ao Espírito Santo, eu já tinha lido, eu disse, mas Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque eu preciso trazer a palavra de uma maneira em que eu consiga ter essa língua estrangeira nesse ambiente corporativo, né? Existem tantos idiomas, que idioma é o idioma corporativo? Uhum, perfeito. Qual é o idioma corporativo? Como chegar a essas pessoas? Como tocá-las? E aí eu desenhei esse treinamento. Comecei a fazer o treinamento e começou a ter experiências espirituais no treinamento, né? Em que as pessoas eram muito mexidas emocionalmente, espiritualmente, e eu fui levada a orar naquele momento pelas pessoas. E eu comecei a orar. Eu comecei a ir até elas, a tocá-las e a orar por elas. E aí haviam pessoas que me acompanhavam, Deus começou a falar, eu quero essas pessoas com você. E essas pessoas eram todas cristãs, que também estavam no meio corporativo. Estão. Algumas psicólogas e todas ali. Então a gente se consagra, né? E espera esse treinamento. E cada vez mais esse treinamento tem mudado. Assim, muitas pessoas começaram a ir para a igreja, alguns que estavam desviados voltaram, alguns que estavam. Eu tenho muitas histórias, muitas, né? E não só no treinamento do Redimissão, mas antes dele eu comecei a viver experiências no ambiente e já porque eu não vivi essas experiências com a alta gestão. Eu vivi essas experiências com a parte tática e operacional das empresas. Os executivos, né, os colaboradores. Então, eu buscava nos treinamentos trazer algo, falar, né? Falava de Deus, né? Não tem como a gente falar sobre autoconhecimento se a gente não tem relação com o Criador. Eu usava muito essa frase, né? Como é que pode, gente, aquele que nos criou, como é que eu vou falar sobre autoconhecimento? Então, como eu falo de inteligência emocional, não tem como. Como as pessoas recebem isso, né? Porque tem hoje diversos livros, diversos conteúdos, todo mundo falando sobre propósito. Nós vivemos uma geração É um que bombardeio. pega a sua própria identidade através da sua questão de gênero e de sexualidade e uma grande confusão. E nós trazemos uma visão diferente sobre identidade, onde a gente só encontra ela a partir do Criador. É, Como é nesse ambiente corporativo? Como é que as pessoas têm aceitado essa sua voz nesse sentido? olha, continua sendo um desafio, tá? Você tem resistências, grandes resistências. Por isso que a gente tem que realmente se preparar para estar nesse ambiente. Eu fico pensando assim, o Congresso Missionário abriu minha mente de uma maneira, meu Deus, eu não tenho nem como expressar
o que aconteceu, principalmente o primeiro que eu participei na IBVA já me trouxe um impacto e um confronto, mas eu não me movimentei da forma que Deus havia falado comigo naquela época, porque havia ainda o como. Eu não sei como, eu tentava e tinha êxito em alguns ambientes, mas Deus me dizia, eu sabia que Deus falava, filha, vá mais, sabe? Dá para ir, vá. E eu ficava ali, né, sem saber como. Em muitos momentos eu fiquei sem saber como. Mas aí eu fui, como eu falei para você, fui buscando e há uma resistência, mas há um povo sedento. Todos eles, independente de que religião, em que altar eles tenham nessas empresas, eles querem conhecer a Deus, eles querem essa paz que excede todo o entendimento humano. Eles querem compreender como é que você consegue. Como você equilibra isso, Francis? Francis, o seu abraço é diferente, né? O seu toque é diferente. E o que é que aconteceu? Nos treinamentos eu comecei a ver muitos cristãos nesse lugar de silêncio. E às vezes eu achava até de uma certa opressão, sabe? Oprimidos ali naquele ambiente. Quando eu comecei a dar Conta do medo, né? O medo um de medo ser muito grande de perder o emprego, ridicularizado, exatamente, exatamente. Então, de não poder nem errar, porque na hora que você se coloca essa bandeira, então as pessoas vão ficar ali do seu exatamente. lado, mas você não é crente? Exatamente, exatamente. Eu vi muito isso também, né? Em falhas minhas na minha jornada, em posturas, às vezes, levadas pela minha emoção, falhas que eu cometi e que ouvi também, né, sobre isso. Isso vai minando a nossa fé, vai fazendo a gente se colocar em um lugar de não merecimento e de que nós não temos essa autoridade para poder estar. Tem que ser um pastor. Tem que ser alguém preparado, né? Alguém que realmente. Alguém que não falha no seu dia a Alguém dia, alguém perfeito! que tem todas as palavras perfeitas, alguém que nunca se Isso, irritou com um colega, que nunca isso. falou mal de outro. Alguém Muito difícil. né? Essa pessoa não existe, né? Nós estamos nessa busca. E aí, e aí nesse processo de resistência, essas pessoas, elas vinham até a mim nos intervalos dos treinamentos e eu recebi um abraço delas e algumas eram tomadas assim e falavam para mim, me fortaleciam. Você é a resposta de oração. Deus colocou você nessa posição porque nós precisamos de você aqui. Não saia daqui. Nós estamos orando para você ficar aqui. E eu comecei a viver muitas experiências assim. Muitas. De alunos me dando mensagem no privado, me dizendo, você é boca de Deus aqui. Olha, você está mudando a, a alta gestão da empresa, eles estão diferentes. Eles começaram a olhar para a gente com mais compaixão. Eles começaram, olha, aquilo que era errado aqui na empresa mudou. Olha, aquela prática que eles tinham aqui mudou. Eles não fazem mais. Olha, começaram a orar de manhã. A gente agora pode orar aqui. Antigamente a gente não podia. E eu comecei a receber muitos testemunhos. E comecei a viver essa experiência com os donos. Que aí foi uma grande experiência, né? Por sinal, eu tenho algumas que são amigas hoje e que algumas já aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador da vida delas, outras estão no processo, mas já deixaram de tirar os altares, começaram a ter um olhar, né? Nessa busca por conhecer a Deus. Até uma gravou até um vídeo, é uma grande amiga, falando sobre o meu papel. Eu tomei até um susto. E dizendo que eu apresentei Deus a ela. E isso mudou. E aí, quando eu digo ali naquele parágrafo que você leu do meio da minha bio, fascinada em transformar ambientes organizacionais, o meu fascínio está justamente nessa transformação de um ambiente saudável, emocionalmente e espiritualmente. Mas eu entendi que esse ambiente só vai ser saudável quando a presença de Deus estiver lá. Podem ter práticas saudáveis, pode ter a segurança psicológica, pode ter inteligência emocional aplicada, pode ter todas essas políticas e subsistemas de RH, de gestão de pessoas, de gente, mas se não houver a presença de Deus,
É muito diferente. Eu tive uma experiência, né? O Senhor me levou no meio da pandemia para trabalhar com adolescentes. Na igreja eu sempre trabalhei com adolescentes, mas de repente eu recebo uma ligação. O Senhor passei por uma fase de autoconhecimento e também cresci, né? Eu já, diferente de você, eu já cresci no meio da igreja. Então eu já fui aprendendo sobre comunicação, eu fui aprendendo sobre relacionamento, eu fui aprendendo sobre todas essas coisas dentro ali do trabalho, né? Naquela minha formação da igreja local. E aí, no momento da pandemia, alguém falou de mim para alguém, e essa pessoa era coordenadora de uma grande escola daqui da região, e ela precisava de alguém para falar, para ajudar as crianças, os adolescentes com inteligência socioemocional. E a minha formação, eu sou arquiteta, trabalho em obra, com peão, essas coisas. Engraçado, porque lá, em obra, trabalhava com gestão de qualidade, eu comecei a treinar pessoas analfabetas. Então eu pegava pessoas totalmente desclassificadas para qualquer coisa, o cara entrava como servente e a gente começava a treinar, e eu comecei nesse processo de ensinar. Falei, cara, então tá, se eu consigo ensinar um analfabeto, um peão a construir uma metodologia nova de parede de concreto, eu acho que eu gosto de ensinar. E aí, quando veio esse desafio para ser professora de inteligência socioemocional, ainda que seja uma formação específica, eu não sou psicóloga e tal, eu aceitei, porque eu sabia que aquilo era um projeto de Deus. Sim. Eu não coloquei o meu currículo, eu não pedi, eu não fui atrás daquilo. E eu sempre me coloquei à disposição. Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer? Então, quando aquela porta abriu, eu nem voltei para casa para orar. Falei, sou eu a professora. E, de repente, eu me vejo de um dia para o outro, né? No meio de uma pandemia, eu assumo uma escola, todos os alunos. Da sexta série até o terceiro ano passava por mim. E eu estava ali ensinando inteligência emocional para eles. Mas sabe aquela angústia do tipo assim, ok, eu vou te ajudar a lidar um pouquinho melhor com a ansiedade. Eu vou te ajudar a lidar um pouquinho melhor a conseguir um amigo. Mas não resolve. Não resolve. A inteligência emocional é uma ferramenta maravilhosa. Ela sim, ela causa transformação. Ela melhora a nossa vida. Mas ela não resolve a angústia que a gente tem no coração. Exatamente. O vazio que a gente tem no coração. E eu fiquei, Senhor, então o que mais? O que mais que eu posso fazer? E aí voltou. Aos pouquinhos foi voltando presencial. E os alunos foram tirando as máscaras. E eu lembro que eles podiam, a gente se encontrava, eles falavam, achavam que você era mais alta, porque a gente estava naquela, né? Eles não reconheciam, eu também não reconhecia muito eles. E a gente foi pegando ali uma coisa diferente. E através do abraço, e através do olhar, aquela coisa começou a ficar mais humana. Eu voltava para casa com aquela sensação assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor hoje abraçou aquelas pessoas através de mim. E o Senhor deu uma palavra para elas através de mim. Eu lembro numa situação, eu estava já saindo da escola, o Senhor já tinha passado aquele meu tempo ali, estava me treinando para uma outra coisa. E eu lembro que uma aluna chegou para mim, uma das coisas incríveis que eu vivi ali, mas ela falou, Cacá, como é que você sabe tanto sobre a gente? Isso o Espírito Santo falava para mim coisas sobre eles. E eu profetizava. Isso. Você vai ser uma pessoa incrível nessa área. E eles ficavam, choravam. Como é que você sabe? Eu não podia dizer para eles que eu estava orando, que eu estava profetizando, que eu estava tendo uma palavra de conhecimento sobre eles. Mas eu falava assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Eu sou assim com ele. Então, e eles começaram a me enxergar. E eu entendi que Deus precisava me tirar daquele ambiente. Por quê? Porque fora, não mais como professora, eles já me enxergavam como uma pessoa cristã. E fora dali, eles podiam me perguntar abertamente. Eu já recebi algumas mensagens de madrugada. Cacá, como eu preciso aceitar Jesus. Oh, que coisa linda. E como linda. Eu já não estava mais na função de professora dentro daquela escola, eu ia na casa deles, conversava com os pais dele e comecei a ministrar de forma diferente. Mas a gente vai vendo esse lugar que Deus vai levando. E essa semente que vai sendo colocada, né? Porque vai florescer, vai frutificar. Talvez a Cacá não vai acompanhar. Talvez você só encontre. E se você encontrar... A gente deixou um GC lá. Isso. E a gente deixou pessoas lá. E eu falei, quando eu entrei nessa escola, eu falei, Senhor, me ajuda a ver a igreja que já tem aqui. Porque eu quero ajudar essa igreja a cuidar deles mesmo. Então, oferecer oração e fazer, porque esse era o trabalho dos meninos. Eu era uma professora que eu estava ali e eu me coloquei no lugar de ser um instrumento de Deus. Inclusive, nesse lugar, por saber que Deus tinha me colocado ali, eu nunca tive medo de perder meu emprego.
porque porventura eu falasse alguma coisa Sim. mais óbvia. Então, por exemplo, se eu chegasse pra eles, eu falava, eu odeio fofoca, fofoca só faz mal pra todo mundo. Então a gente tinha essas... Eles ficavam, não, nós gostamos de fofoca, É. deixou essa coisa. Então, eu podia, por conta da minha comunicação, por conta do Sim. meu jeito, eles adoravam aquilo e tal. Era muito específico, eles contavam a vida inteira deles assim. Então, eles sabiam dos princípios e valores que eu tava levando. Uma vez uma aluna falou assim, Cacá, no seu Instagram só tem Bíblia, Jesus e viagens. Eu falei, ótimo, minha Essa vida sou se eu. resume a bastante isso. Eu gosto muito disso, mas eles não enxergavam aquilo como algo... Não, você é crente, eu não, você é muito certinha, você é muito Isso. correta, e a gente não tá nessa fase de vida. Não sobre isso, mas é a forma e é isso. Eu fui treinada na igreja, eu aprendi essas habilidades dentro daquele contexto. Quando eu fui procurar arquitetura, era uma paixão, sempre gostei de desenhar, eu queria resolver problemas, a minha mentalidade era essa, mas um dos motivos pelo qual eu escolhi arquitetura é que eu ia trabalhar com computador. Eu ia lidar com o cliente uma vez e eu não precisava lidar com pessoas. Olha que Olha, loucura. Até que eu entrei num campo de obra e eu vi que eu era muito boa com com pessoas. pessoas. E aí o Senhor falou, é para isso que eu te criei, para E se como você ama estar relacionar. com as E pessoas, hoje é o né? que eu faço o dia É, inteiro, mas eu precisei treinar habilidades, eu precisei é. a empreender melhor sobre empatia, sobre compaixão, a ouvir o outro. Hoje eu estou diante de pessoas, eu escuto histórias tenebrosas. Eu fico, Senhor, como? Como lidar? Porque só a inteligência emocional não Não dá. resolve. A gente precisa de mais habilidades, a gente precisa estudar, a gente precisa entender o comportamento humano, se todo mundo entendesse as personalidades, se todo mundo entendesse as linguagens do amor, se todo mundo entendesse um pouco disso, a gente já estava em outro nível. Mas a gente também precisa dessa capacitação do Espírito Santo, onde ele faz a verdade fluir através de nós. É engraçado, você falou algo aí, eu lembrei aqui, eu comecei a mudar os livros, né? Quando eu fui trabalhar sobre. Eu trabalho, tem toda uma metodologia quando a gente entra nas empresas, e para trabalhar inteligência emocional com as lideranças, e um dos livros que eu gosto de trabalhar é Temperamentos Transformados. E aí, tem alguns que, olha, eu já tive, assim, alguns que me ligaram muito revoltados, né? E não só esse, outros livros também sobre Decifre e Influencie Pessoas, que tem também, fala muito de Deus no livro. E eu vi, assim, alguns me ligarem chateados, não estou entendendo o que você está querendo fazer. E eu tive uma conversa com essa pessoa, né, que era a alta gestão da empresa. Eu estou com muita raiva. Fiz ok, pode expressar a sua raiva, eu estou aqui para lidar também com a sua raiva. Faz parte, a raiva é uma emoção. E eu já conhecia o perfil dela, né? E sabia que além de um padrão comportamental, existia também uma história ali muito forte de marcas, de feridas. E aí ela acabou fazendo essa apresentação, que era uma atividade que tinha que ser colocada, e isso gerou um impacto imenso na equipe dela, de mudança. E de olhar para ela com um olhar de amor, que não era, que não acontecia, né? Havia uma resistência muito grande com a liderança dela. Então é você, como você falou, é você usar, utilizar as ferramentas desses conhecimentos para que a gente seja mais assertivo no processo, né? E ter, claro, a base da palavra, entender primeiro quem eu sou em Jesus. Eu preciso entender quem eu sou em Jesus para poder levar para o outro também, né? Eu precisei entender quem é Francis, olhar para a minha história, entender um pouco sobre essas feridas da minha jornada, o porquê de alguns medos, o porquê de algumas inseguranças, e como isso afetava a minha fé e o meu posicionamento, ou como a falta de não entender sobre mim e sobre quem eu sou em Deus, né? O porquê Ele me criou, isso afetava a minha identidade. Por mais que eu estivesse em uma posição profissional bacana, tendo uma remuneração bacana, sendo convidada para estar palestrando, implantando projetos em empresas, mas aquilo, sabe, bradava no meu coração e eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar
e comecei a ter muitos conflitos comigo mesma de compreender esse chamado. E um ponto importante que eu também me deparei nesses ambientes, quando eu falei, só voltando à questão da alta gestão, então eu tive uma experiência muito forte com uma cliente em que eu cheguei, né, para uma reunião. Na verdade, uma não, né? Eu tenho muitas experiências desta que eu vou lhe falar agora. E eu cheguei para esta reunião e várias vezes acontece isso. E aí eu olho e o Senhor fala comigo sobre a pessoa, né? E aí eu já entendo ali que tem algo, né? E eu começo a perguntar ao Senhor, Pai, como conduzir? Pai, eu já oro dentro do carro, eu já vou me preparando, né? Já vou preparando o ambiente espiritualmente, eu já vou orando e perguntando ao Senhor, assim, eu tô com tudo pronto, eu tô com o PowerPoint pronto, eu tenho tudo que eu vou falar, eu sei o que é que eu vou fazer, eu sei que eu posso, tecnicamente, eu vou Estou fazer isso preparado. super bem. Não tenho nenhum receio do que eu vou fazer, mas não é sobre isso, Senhor. Tem algo aqui no meu coração. E quando eu comecei a ter esta prática, que eu não tinha dessa forma, eu saía muito abafada, às vezes, muito preocupada em impressionar e poder entregar aquilo que é o meu compromisso de trabalho, que eu sou muito comprometida com aquilo que eu faço. Eu saía dali, né? Tinha todo o reconhecimento, mas havia um conflito dentro de mim, uma tristeza. E aí eu comecei o Senhor começou a me direcionar a conduzir desta forma. E muito aconteceu eu comigo mesma, viu? Eu buscando ao Senhor, o Senhor me falando, vá por aqui, faça assim. Nas minhas madrugadas, quando eu botava minhas filhas para dormir, e aí eu ia buscar, às vezes eu não tinha nem o que falar, chorava e o Senhor falava: amanhã você vai fazer assim. Não é sobre isso, é por aqui. E ainda assim, um pouco com medo. E até que um dia essa cliente, ela estava na reunião e eu perguntei para ela, antes de começar a reunião, eu fiz: como você está? Aí ela fez assim: eu estou bem. Eu fiz: você está bem mesmo? Ela fez: estou. Eu olhei para ela e fiquei aqui como nós estamos. Aí ela começou a falar e ela não olhava para mim. Ela não olhava para mim. E ela fazia assim, me tratando bem com carinho, mas não olhava para mim. Aí eu fiquei aqui parada olhando para ela e perguntando assim: pai, o que é que eu devo fazer, Senhor? E a minha vontade era levantar, sabe assim, quebrar todo o protocolo da reunião e abraçar ela. Eu só tinha vontade de fazer isso. Eu tremia, meu corpo tremia, sabe? O corpo tremia, eu tentando manter lá a postura profissional, executiva, e o meu corpo tremia. Eu não tinha essa intimidade, era um contrato novo, um contrato grande, e que eu estava construindo ali uma relação de confiança, porque eu entro em lugares muito, camadas muito confidenciais das empresas, então a gente vai construindo essa relação de confiança até que eu tenha acesso a tudo. A conflitos muito grandes dentro das empresas. E eu estava construindo com ela. O altar dela estava lá na sala dela, né? Tinha um altar naquele ambiente. E aí eu comecei a tremer. Eu simplesmente estiquei minha mão assim e fiz assim: você tá bem mesmo? Aí ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, o olho dela tava com Lacrimejando. lacrimejando. Aí eu fiz: eu posso te dar um abraço? Aí ela fez assim. Aí ela ficou no lugar dela. Eu saí, me agachei e abracei ela. Quando eu abracei ela, minha querida, Choro. choro, e Deus me tomou de uma forma. Tinha mais pessoas no ambiente? Né, a gente eu estava na sala dela para Aham. ir para a sala de reunião. Antes dessa reunião com a equipe toda. É isso, uma sala grande, era uma antessala, que é a sala dela. E eu fui lá porque ela pediu que eu fosse lá para a gente alinhar alguns pontos da nossa comunicação, para falar com as outras lideranças. E aí Deus me tomou de uma forma, sabe? Eu orei em línguas. Nossa. E assim, eu fiz: Senhor, eu orei em línguas, assim. Tudo que eu temia fazer, Hum. Deus me fez fazer naquele momento. E ali foi uma mudança drástica, assim. Ela se abriu para conhecer o Evangelho. Ela tem buscado. Mudou completamente a relação dela com as pessoas dentro da empresa. Ela se tornou alguém, ela era uma pessoa muito difícil. E eu comecei a evangelizar ela. Eu dei uma Bíblia a ela.
Eu compartilho com ela tudo, mando os links da igreja. Ela tem uma família muito católica, então ela está num processo dessa busca, dessa transição. E ali também, aquela experiência me marcou também. E ali o Senhor falou comigo, não é, me deixe fazer. Eu fiz pronto que agora, né, depois que acabar essa reunião, isso a minha mente humana, vai Você é ser demitida, vai o cancelar o contrato. contrato. Ela vai dizer essa mulher, Louca. louca, pelo amor de Deus, que mulher desequilibrada é essa, fala de emoção e vem aqui e faz uma oração dessa. E ela chorou muito, nós nos abraçamos, choramos. E nós somos grandíssimas amigas hoje. Eu sou uma grande amiga, confidente, oro pela vida dela, né? Ela tem buscado, está no processo. Enquanto você ia contando essa história, né, eu fiquei pensando, eu penso muito sobre esse versículo que tá lá em Romanos 1, que fala, o evangelho é poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação do homem. A gente saiu daquele contexto, né, de ter vergonha. Isso. Não é mais, você não vai ser tão ridicularizado por você ser cristão, não. Mas eu acho que o que falta é a gente acreditar que ele é o poder de Deus para salvar. Então, imagina que a gente carrega a verdade, imagina que o evangelho, Jesus fala, o evangelho é um tesouro, né? E aquele que descobre vende tudo para ter aquele tesouro. E a gente tem a resposta da nossa angústia, a gente tem a... Ontem nós falamos no congresso, né? Sobre ser ricos em esperança, em um mundo desesperado, em um mundo onde a cada segundo tá morrendo tantas pessoas A gente em sabe a desespero. quem Então, buscar. É. a gente tem no nosso ambiente de trabalho, onde as pessoas estão ali, claro que a gente precisa entender. Claro que eu acredito que, por exemplo, essa oportunidade, o Senhor deu uma sala para você. Essa sala estava fechada. Você estava com uma pessoa. O Senhor te deu sabedoria exatamente para esse Isso. momento. Você não era aquela pessoa que chegava a orar em línguas mesmo, Não. quem quiser, que não sei o que lá. Não foi naquele momento uma falta de sabedoria. Pelo contrário, você receava isso. O Senhor falou, deixa porque aqui eu vou me revelar. E ele protegeu vocês naquele Isso. lugar para que você pudesse alcançar o coração dela. Isso sendo feito de uma forma não sábia, podia também falar, não estou entendendo nada. Exatamente. Como Paulo ele fala, olha, tem formas de a gente fazer. O nosso Senhor é um Deus de ordem. Mas é muito interessante ver tudo isso, porque aí Porque o Senhor... nesse momento o Senhor revelou muita coisa para ela. O Senhor me usou para falar coisas da e foi o intimidade da... poder para salvar. Isso. O Poder Senhor me pra revelou, o Senhor me usou e revelou. E ela entendeu ali que não era sobre mim, porque não é sobre mim, né? É sobre ele. Ela entendeu que ela estava sendo amada. Isso. Porque, inclusive, ela sabia que ela tinha o poder de, olha, achei que isso aqui ficou esquisito, então eu não quero mais essa relação profissional com você. Ela tinha um poder para Quantos riscos isso. você correu? Muitos. Ali. É. E eu tinha uma expectativa imensa de entrar nessa empresa, assim, para começar esse projeto. Era um projeto muito desafiador. E quando eu me vi ali naquela situação, eu vou obedecer. Independente, eu vou obedecer. E foi aí, experimentando, né, e obedecendo a voz do Senhor, mas eu comecei a ter esta sabedoria a partir do momento que eu comecei a buscar ao Senhor, tá? E um outro ponto importante, você falou sobre a verdade. Conhecereis a verdade Vos vos libertará. Então, não são as emoções que vão me libertar. Não é o poder do conhecimento apenas de que a verdade está aqui. A verdade está na palavra de Deus. Essa é a única verdade. E nessa verdade, aqui tem tudo, né? Então, eu tenho buscado, dentro do que tem de conteúdo daquilo que eu faço, trazer. Eu oro pelos meus clientes. Eu oro pelas pessoas. Eu consagro a semana. Antes da gente entrar em uma empresa, eu e a equipe que trabalha comigo, nós oramos. Todos são cristãos? Todos são cristãos. E eu orei para que essas pessoas viessem. Né? A gente tem parceiros que não são, mas que dão testemunhos falam para mim, Francis, depois que eu me conectei a vocês, a minha vida tem mudado. Então, eu tenho essa prática, né? Nós oramos e toda vez que eu vou para um ambiente corporativo, os meus clientes têm dores, muitas dores.
né? Casamentos já foram restaurados através do trabalho que nós fizemos, sociedades foram restauradas, conflitos de muito ódio, um ambiente de muito ódio, de muita guerra, em que nós chegamos, e eu hoje vou para esses ambientes entendendo que é um campo missionário. Eu entendo que eu não estou ali porque a minha empresa é uma empresa especializada em pessoas, não. Eu estou ali porque Deus tem um propósito naquele lugar. Eu não posso sair. Em vários momentos eu já pedi a Deus, Senhor, rescinde esse contrato para mim, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu quero. Por favor, Senhor, não tá pesado. O Senhor fala, não, você precisa continuar. Ela é minha filha. Eu a amo e eu quero que você continue apresentando para ela esse amor. E também, um ponto importante, eu encontro muitas experiências ruins, né, de cristãos. Vamos falar sobre isso Bora. então, porque assim, a gente está vendo aqui uma pessoa com muitos frutos, né, com muitos exemplos, mas e o fruto de uma pessoa que foi treinada por isso, fruto de uma pessoa que se humilhou diante do Senhor e busca sabedoria e busca nele, né? A WBM, por exemplo, a gente acabou de lançar um curso sobre identidade e propósito. E quando você faz essa pesquisa, se você colocar lá no Google, tem mais de 30 mil livros que vão falar sobre É o que mais se propósito. fala E hoje, eu né? estudei e falei, vou ficar com a Bíblia. É, melhor coisa que você faz, Porque o nosso entendimento é que É. como a gente, à luz da Bíblia, a gente vai trazer a palavra que não muda. Isso. Porque todos esses conceitos aí, eles vêm numa moda, eles vão, eles passam, mas existe uma palavra que nós precisamos trazer para o nosso mundo hoje, que ela é eterna. E é ela que tem poder para salvar, e é ela que tem poder de transformar, e é ela que tem poder de libertar. Então nós, como pessoas que estamos nos colocando nesse lugar para desenvolver pessoas, nós precisamos trazer tudo isso, mas a Bíblia ela precisa ser a grande luz, a grande referência para todas essas coisas. E nós vemos muitas pessoas com boas intenções, mas sem preparo. Quando Paulo ele tem um encontro com Jesus e ele é cego, e esse cara ele fica cego, e ele tá ali, passa 3 dias em jejum, a mente dele rebobinando tudo, ele fica sem falar, até que Ananias chega e fala, olha, você é meu irmão e tal. Ele sai dali pronto, ele queria já sair do perseguidor ao perseguido, ele estava pronto para pregar o evangelho, para falar daquele Jesus. Sim. E Deus falou, não, segura só um pouquinho aí, vou te levar 3 anos aqui, eu mesmo vou discipular você. Eu mesmo vou te contar o evangelho. Eu mesmo vou treinar você, porque você vai sofrer em meu nome. E ele, o próprio Paulo, naquele momento, ele se sentiu, ele teve um impulso. Eu vou. Ele falou, agora não é tempo, você precisa parar um pouco, treinar. Jesus treinou os discípulos dele. Jesus passou 3 anos em treinamento, ouvindo ali, e Pedro, né, impulsivo, não sei o que lá, Jesus... Como Jesus trabalhou as emoções, né? Os perfis completamente diferentes. Tanto é que Temperamentos Transformados, esse livro, né, do Tim LaHaye, ele fala justamente sobre esses perfis e cada um com a sua força. Tem uma frase, né, que eu levo para os treinamentos, uma frase que Deus colocou no meu coração, que os nossos talentos estão divinamente ordenados dentro de nós. Eu começo falando isso para muitos deles, né? Os nossos talentos estão divinamente, aí eu uso o divinamente para introduzir a palavra de Deus, né? Divinamente ordenados dentro de nós, ou seja, Deus nos fez com talentos. Eu ouvi de uma pregação da pastora, acho que foi a pastora Thalita, ela falando que o leão, o maior talento dele é na savana, não é no mar. O peixe é no mar, não é na savana. Então, como você falou, eu posso ter uma boa intenção, mas não estar preparado. E eu posso falhar no processo e posso gerar, às vezes, uma ferida emocional ali, E posso afastar uma criar... pessoa anos do evangelho Não, e a por conta pessoa de um mau criar testemunho. exatamente uma resistência imensa com relação a isso. E o importante também é que o cristão ele se mostre, é a minha visão, eu não sou perfeita, eu sou falha, sabe? Quando eu comecei a perceber que talvez eu também, de forma inconsciente, me colocar neste lugar, porque quando você está muito nesse papel do facilitador, né, do professor, do educador, as pessoas te olham como se, poxa, você já tivesse 100%, né? Como faço para chegar aí? E eu
durante essa minha jornada, eu tive falhas como cristã. E o que foi que mudou, né? Foi o meu posicionamento. Foi o meu pedido de perdão. Foi o reconhecer que falhei ali. Foi o reconhecer que, olha, essa minha postura não foi adequada. Isso não fala de Jesus. Eu preciso. E aí vem o olhar para Francis e o entender sobre a Francis para poder manifestar de maneira correta. Eu acho que isso ainda é mais poderoso do que ser uma pessoa que não erra. Eu Exatamente. acho que esse é o maior testemunho, é o Eu cristão creio. chegar diante de um erro e falar: me desculpa, eu errei, eu não devia ter feito dessa forma. É, Eu acho que esse é o maior testemunho que a e gente eu pode fiz dar. isso em alguns clientes, em parceiros de trabalho, em que o meu perfil, comportamentos meus, são 21 anos, e que eu me arrependi e fui, assim, com o meu coração muito aberto para dizer, olha, me perdoa, eu falhei, eu errei, tá? Eu realmente, essa é uma área que Deus está tratando dentro de mim. Olha, eu fui grosseira com você, não é sobre você, me perdoe. E isso começou a ser uma grande, uma marca nos lugares por onde eu comecei a caminhar e as pessoas que trabalham comigo. Ah, não esconde a falha. Você é falho e tá tudo bem, sabe? E eu vejo nisso amor. Eu sou amada por ele. Ele me perdoou. Ele me ama. E eu preciso levar isso para as pessoas. Ninguém resiste ao amor. A graça, a presença é irresistível. Eu acho que quando você é uma treinadora de pessoas e aí você vê o impacto do evangelho na sua própria vida, você vê que o Espírito Santo ele teve tempo. Ele me ensinou uma coisa num tempo, ele teve paciência para lidar com algumas coisas e deixar elas irem durante certo tempo até que ele agora a gente vai trabalhar isso daqui. E nessa expectativa de treinar pessoas, eu acho que a gente precisa ter esse mesmo olhar de Deus que ele teve com nós. A paciência dele de entender que em cada momento ele não vai consertar tudo de uma grande vez. Não é porque eu tive um curso de inteligência emocional que agora eu sou a pessoa mais equilibrada do planeta. Oh, Então é olhar para o outro e falar: olha, é devagar, é uma mudança de mentalidade, mas é o ambiente e você ir de forma estrategicamente mudando coisas, se relacionando com pessoas e nesse processo de transformação. Mas precisa ter essa visão, né? Muitas pessoas trabalham com adolescentes da igreja, com jovens, e as pessoas, Cacá, como é que você consegue? E como é que naquele tempo você não foi, cara, que eu vi como Deus trabalhava na minha vida. Ele não exigiu perfeição de mim, mas ele acreditou, ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve no mesmo lugar e sempre ouviu as minhas orações. Então, esse lugar onde a gente vê o ser humano e eu vejo Cristo nele, para que eu possa amá-lo. E o meu amor, acho que ele vem fruto dessa expectativa de Cristo sendo formado nele, assim como está sendo formado em mim. e um ponto importante você foi falando aí, eu vou lembrando de muita coisa, né? Eu vou lembrando, e eu já tive várias situações em que Deus me levou para um ambiente e houve uma resistência espiritual para me tirar daquele lugar, né? E estratégias, assim, muito pesadas para me tirar daquele lugar. E o Senhor, o Senhor só falou, aquieta-te, faça o que você precisa fazer. E uma dessas experiências, uma empresa 100% masculina, né? Eu era a única mulher nesse ambiente. É, eu fui bem perseguida durante um período com o meu projeto. E até que os sócios, eles criaram uma reunião e nesta reunião eles falaram para mim. Eles me perguntaram algo e eu fui muito sincera, né? E falei para eles toda a verdade. Eu estava esperando um momento. Eu poderia ter ido me defender, mas eu esperei a hora. Eu simplesmente esperei. Muito desafiador esperar, porque você sabe que você pode ali se defender de algo, e nesse ambiente corporativo existe uma competitividade, existe um É muito ambiente forte. extremamente competitivo, agressivo e de vaidade muito grande. E eu lembro que eles falaram para mim assim, Francis,
Essa reunião foi só para isso. E hoje a gente te conheceu de verdade. Você é muito de verdade. E aquilo, eu parei, olhei para eles como assim. Aí me contaram a história toda. E esse aqui foi um teste com você. É um teste e eu quero dizer que você é muito bem-vinda aqui. E que a gente verá algo diferente em você. E aí aquele que se levantou contra mim, ele depois veio me procurar. E ele me perguntou como eu faço. Fiz, vá buscar ao Senhor. E ele começou a buscar com a esposa. Ele mora em outro estado. E ele começou a se cuidar emocionalmente e entender as questões dele, que não eram sobre mim, né? E o Senhor o Espírito Santo me conduzindo nesses processos, né? De conflito, de uma guerra ali naquele ambiente corporativo. E eu vejo muitos cristãos, muitos, não dando esse testemunho. Eu escuto assim, se fosse para me tornar, Francis, cristã, vendo fulano, sem condição. Não tem condição. Porque eu vejo uma falta, você falou sobre amor. Nós desenvolvemos essa verdadeira empatia, né? Essa alteridade de olhar para o outro. Eu me preocupo com você. Eu olho para você como amor. Todas as vezes que entro nas empresas, eu olho para, independente da posição, eu comecei a fazer muito isso. E eu olhei e falei assim, olha, é um projeto de Deus, olha a face dela. Olha, eu comecei nos treinamentos, eu olho para os meus alunos nos treinamentos, quando eles começam a apresentar. Às vezes eu até me perco, porque eu fico olhando a face, olhando como Deus fez. E isso começou a me encantar. Eu comecei a olhar para as pessoas assim, gente, olha que coisa linda, né? E até aqueles, teve uma vez que uma líder falou para mim assim, Francis, você tá, como é aquela passagem da Bíblia, 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7, não é possível, tem que demitir fulano. Fiz, não, eu acredito que há um resgate ali. Ele precisa de ajuda, né? Então eu vejo assim, o cristão, o evangelizar é justamente isso também, né? Porque eles vão conhecer Jesus através destas ações. Eles vão conhecer o Jesus, eu não preciso ficar abrindo a Bíblia ali com eles, olha, vamos ali, vamos no versículo tal, porque aqui a palavra diz, não. O que é que eu faço? Hoje de manhã mesmo eu printo algumas passagens bíblicas e mando para alguns grupos, aqueles que eu já tenho elo e que eles já sabem que aí eu marco, né? E falo, Fran, esse livro, Fran, eu vi que você colocou, aí bota um louvor. Poxa, gente, esse louvor hoje está falando comigo, essa música está falando comigo. Eles me mandam uma música deles. Pô, legal, essa parte aqui realmente interessante. E vou fazendo tendo essa sabedoria, porque requer muita sabedoria, né? Você tem que buscar a sabedoria lá de Provérbios 8, em que a sabedoria, o Senhor buscou a sabedoria para criar a terra. E eu fico pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria no falar, né? Eu conheço o perfil, Senhor, mas não é sobre isso, né? Não é um teste comportamental, não é análise do padrão comportamental que vai me falar sobre essa pessoa. Eu quero olhar ela através do seu olhar. Eu não quero olhar ela através do que as pessoas falam delas para mim, né? O que é que, Francis, ó, você já chega na empresa, ó, aqui você vai encontrar fulano, é um líder assim, 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 aqui você vai encontrar ciclano, é assim, assim, assim. Isso para mim acabou, porque antes eu vou fazer as anotações, hoje eu fico assim, você não vai anotar nada? Eu falo, não. A última empresa que eu fui, você não vai anotar? Eu fiz, não, fique tranquilo, eu estou registrando. Mas por que você não vai anotar? Porque eu preciso conhecê-los. Esse é o seu olhar. Eu vou trazer o meu olhar. E a gente chama de diagnóstico inicial, né? Que é o raio-x corporativo, é um raio-x. Assim como o corpo humano precisa de um check-up, a empresa também precisa. E eu digo para eles, aí eu trago uma imagem do corpo humano e digo, o corpo humano tem todos os órgãos, né? E às vezes um daqueles órgãos adoecidos adoece todo o corpo. Vocês são um corpo corporativo. Então, se um membro não está bem, eu preciso olhar para este membro. Essa liderança não está indo bem. Por que ela não está indo bem?
ela tem todas as competências técnicas, as pessoas são desligadas por comportamento. As pessoas saem de posições por comportamento. Tem uma outra frase minha que eu trabalho muito, que é comportamento sabota talento. Essa é a mais famosa. Essa é a mais famosa, Nu. Comportamento Sabota talento. Tem até camisa. Eles talento. fizeram até camisa. Tem até figurinha minha com essa mudança de mindset, comportamento sabota talento. Os alunos vão fazendo isso nas empresas. E eu digo a eles, comportamento sabota talento. Né? Os seus talentos estão divinamente ordenados dentro de você, mas o seu comportamento pode sabotar tudo. Porque Deus lhe deu essa capacidade de você buscar se aprofundar naquilo que você precisa, são os seus gaps. Né? Nós somos uma história de programações emocionais desde a nossa infância. Muitas vezes tem pessoas que chegam até mim que acham que não têm habilidade para falar, de se comunicar. Tem líderes extremamente tímidos que acham que não... Francis, eu não vou conduzir uma reunião. Você vai. Porque se você... Aí eu falo, se Deus te colocou nesta cadeira, é porque você tem competência para estar aí. E vou te dizer mais, se lhe colocaram de maneira errada, então você tem a oportunidade de se enquadrar nela. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, você é capaz. Ah, eu acho que eu não sou, você é. Agora você precisa querer. Para mim, o versículo que me acompanha a vida inteira é: seja forte e corajoso. Não te mandei seja forte e corajoso. Não te dê espírito de temor, né? Eu estou te acompanhando. Eu vou junto com você. Eu sou sua garantia. Isso. Então pode ir. Eu sou uma pessoa que eu nunca... Eu aceito, eu dou sim para todos os desafios, ainda que eu não esteja preparada. Sim. Porque uma das habilidades que eu tive que desenvolver na minha trajetória é aprender coisas. Sim. Então é a capacidade de aprender coisas numa velocidade rápida. E eu acho que essa é a principal habilidade que a nossa geração precisa desenvolver. Né? Porque o mundo está mudando muito rápido, as profissões estão mudando, as situações estão mudando, de repente vem uma pandemia e tudo muda. Então a gente precisa se adaptar aos lugares, a gente precisa se adaptar a novas culturas, né? A gente tem falado sobre o cristão global, o cristão que tem que estar flexível para se moldar, né, a outros lugares. Isso é tão importante. E o desenvolvimento de habilidades, quando a gente pega isso, de forma técnica mesmo, a gente vai aprendendo em sala de aula, e a gente vai estudando, e a gente vai se avaliando, e a gente vai melhorando. Antes eu falava mais rápido, hoje eu tenho uma estratégia, uma ferramenta que me faz pensar mais um pouquinho, eu respiro, e aí eu consigo responder de uma forma mais branda. E aí você junta isso com a sabedoria e com a palavra de Deus, isso vira uma bomba. De você ser um belo testemunho, um testemunho poderoso mesmo, que pode levar pessoas a falar: você vai para qual igreja? Aonde você frequenta? E isso levar pessoas a Jesus. Do contrário, só uma espiritualidade sem a técnica, ela também pode ser muito prejudicial, porque ela vem com uma verdade imposta, e as pessoas nem sempre elas estão disponíveis, né? Porque elas não foram alcançadas talvez em um amor. Imagina uma exortação sem o carinho, né? Sem a palavra de amor, sem a compreensão, sem o entendimento, sem a escuta. Porque eu posso chegar aqui e fazer uma avaliação todinha e Francis, acho isso. Às vezes nem vai ser uma mentira, não. Às vezes eu fiz uma boa análise. O problema é o seguinte: eu não abri espaço no seu coração. Eu não ganhei um lugar de poder falar algo pra você. E aí nessa você já coloca um sistema de defesa e você não vai me ouvir. Então, porque é o elo de confiança, né? Que precisa ser construído. A gente precisa construir isso junto. E como igreja, como organizações, nós precisamos dessas habilidades que você tem para ajudar a treinar pessoas e a gente ir desenvolvendo essa forma da gente ser íntegro e ser a manifestação do reino de Deus em tudo que eu faço. Não necessariamente com o jargão evangélico, com tá amarrado, com o nome de Jesus. Mas a gente ser a expressão a ponto das pessoas... A gente estava falando aqui antes com o missionário, ele falou: olha, quando nós enviamos missionários para lugares perseguidos, eles não podem falar de Jesus. Mas não existe lei contra fazer o bem. Isso, olha aí. E quando os nossos missionários profissionais dão testemunho no seu lugar de trabalho sobre o fazer o bem, as pessoas perguntam: mas você acredita em quê? Então, nesse lugar, eles não são proibidos de falar do que eles acreditam. Quando as pessoas vêm até eles e perguntam: mas por que você é assim? Mas por que você não brigou e exigiu a justiça? Por que você não foi lá e quebrou o pau e não sei o que lá? Então, o nosso testemunho
dentro desse lugar de inteligência emocional, dentro de um comportamento adequado com a mensagem que a gente carrega, ele abre muitas portas. E isso não muda no mundo corporativo. Porque as pessoas, elas... eu não vou falar de Jesus, mas eu vou manifestar Jesus. Eu vou... Eu sou, né? A minha presença, há uma graça, a presença do Senhor através de mim, na minha fala, no meu olhar. Uma vez uma colaboradora disse para mim, você me olha de forma diferente. Eu te olho como? Eu me sinto abraçada no seu olhar. E eu tenho falado, e assim, as pessoas, o toque, assim, os treinamentos, as pessoas choram. Elas, às vezes, não conseguem aprender ali. Eu passo por muitas situações em empresas, assim, porque eu formo líderes e capacito equipes. A gente implanta a área de pessoas nas empresas. E eu não venho com o RH tradicional. Então, eu fujo eu tenho uma base, porque ela é necessária, ela é importante, mas, e é engraçado que eu uso frases assim, gente, aquilo que está em oculto vai ser revelado, não se preocupa. Aí ficam assim, como assim, Francis, o que está em oculto vai ser revelado? Não, quando a gente implantar o PCCR, o que está em oculto vai ser revelado. A gente não precisa gerar conflitos agora. O próprio método vai revelar. E a verdade vai ser estabelecida, e onde há a verdade, há a prosperidade, a produtividade. Então, a minha linguagem é essa, entendeu? Então, eles ficam assim, param, escutam. Onde há a verdade? Outra coisa, sabe por que a gente está com conflito aqui nesse ambiente? Porque não há elo de confiança. A confiança foi quebrada. A gente precisa restaurar a confiança. E a confiança tem que ser restaurada a partir de você como líder. E demora, né? Demora. Tempo, né? E tem feridas muito grandes, às vezes as pessoas estão ali, por quê? Porque não tem medo de procurar outro emprego, estão em ambientes extremamente tóxicos. Existem líderes cristãos tóxicos. Não podemos negar essa realidade. Infelizmente, isso é uma realidade, eu lido com isso. Pessoas que têm posição na igreja, que estão em cargos de liderança na igreja, machucando pessoas profundamente, afastando as pessoas da presença de Deus. Afastando as pessoas, dando um testemunho de dor, assim, na vida de muitas pessoas. Eu já vivenciei e vivencio. Eu tenho essa cicatriz. No presente, pessoas que estão em cargos de liderança dentro da igreja e trabalham no mundo corporativo e são a presença delas, quando elas chegam, as pessoas simplesmente... alguns têm até ataque, o próprio... ataque de ansiedade, né? Pessoas não conseguem falar com esses líderes, dizer o que estão sentindo, tamanho medo. Líderes espirituais. Espirituais, mas assim, são pessoas que estão em posição de liderança e são cristãos, postam na rede social, né? E hoje, a rede social, as equipes, elas falam muito. Francis, eles postaram ontem na rede social e eu estou aqui hoje vivendo isso. E assim, são histórias muito pesadas, são humilhações, são falhas até legais de direitos que as pessoas têm e que não são praticadas. Então, vai totalmente contra o que a palavra de Deus traz. E não há amor naquele ambiente, não há respeito. Sabe? Não há... eles estão longe de representar Cristo. Porque Cristo é amor. Quando eu crio um elo de amor com você, quando você se sente confortável na minha presença, eu tenho um caminho aberto para falar sobre Jesus para você. Eu posso orar com você, você vai receber isso. Entende? Entendo. A gente, nosso tempo, poderia passar horas e horas aqui com eu tava você. Aqui olhando o lugar da nosso escola tempo das já meninas. Passou, faz um tempo que o nosso tempo esgotou. Mas é tão gostoso falar sobre tudo isso, é tão bom a gente entender isso, mas é só o primeiro passo, né? Com certeza, só uma mudança, é só um questionamento, uma reflexão, essa conversa aqui, pra gente entender, porque
a gente ainda tem essa coisa do sagrado Sim. e do secular. A gente tem essa coisa, não, trabalho, é sobre ganhar o meu salário no final do mês, voltar para minha casa. Trabalho não é amor. Mas nós estamos passando por um entendimento que o nosso trabalho é a manifestação do nosso amor ao mundo. Um Deus que amou o mundo, entregou o seu próprio filho, quer, através do nosso trabalho, manifestar esse amor para a humanidade, né? Porque é através do nosso trabalho, com amor, que ele manifesta a justiça e os princípios e os valores do reino. Então, quero deixar essa última fala aí para você. Sei que você tem um texto preparado aí É, pra gente, algo na do seu verdade, coração. assim, falei com você no início, né? Eu tenho meditado muito em Eclesiastes. Eu, o Senhor tem falado muito comigo, tem sido também, tem havido um confronto também, né? É um livro que eu realmente, assim, eu gosto muito. E hoje, né? Na verdade, eu venho lendo, mas hoje, assim que eu acordei, eu li aqui o Eclesiastes 1, versículo 14. Depois eu acho interessante quem não mergulhou no livro, mergulhar, porque, principalmente quem está nesse mundo corporativo, assim, que trabalha Provérbios, Eclesiastes, são livros que vão trazer para você uma compreensão muito E prático. e prático, exatamente para que você, né? Mas no curso as pessoas vão entender melhor como fazer. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento, né? E tem outras partes aqui que fala sobre essa busca, né, do trabalho, do você trabalhar. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, né? Já fui vista como uma workaholic durante muito tempo, já fui essa pessoa. Hoje busco esse equilíbrio, né? Estou nesse processo de busca, mas assim, essa passagem fala muito comigo que de verdade é tudo ilusão, sabe? Está numa posição, a gente está num mundo em que as redes sociais, as postagens, o Instagram, há uma cobrança para que você. Todo mundo entende sobre pessoas, sobre comportamento, sobre emoções. Todo Na mundo verdade, virou todo mundo especialista, virou né? especialista, fazem um curso de 3 dias e acham que já pode fazer leitura do outro, já pode. Já conhece o outro profundamente, já sabe, né, um teste comportamental. E olha que eu formo analistas comportamentais, eu certifico profissionais, mas eu tenho levantado essa bandeira, até para aquelas que hoje me procuram, Fran, mas como assim? Eu fiz como assim? Olha, o teste ele vai te ajudar, mas antes você precisa entender quem é você em Deus, independente da religião. Você precisa buscar intimidade com Ele. Vá, comece. Aí algumas falam assim: não, eu vou rezar. Faça. Vá buscar. Vá entender sobre Ele. Né? E, assim, a mensagem que eu quero deixar é justamente essa. Eu entendi que o meu ambiente corporativo, o ambiente que eu atuo, é um campo missionário, sim. Né? E o Congresso Missionário abriu a minha visão sobre isso. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu acreditei durante muitos anos que ali não era o meu campo missionário. E eu acabei não falando, mas a Lízia, minha amiga, ela foi para um dos meus cursos. Ela participou. E quando terminou, ela olhou para mim e fez assim: amiga, este é o teu campo missionário. Porque ela também é muito voltada para missões. E eu olhei para ela, ela fez: Deus te usa muito aqui. Deus está te usando o tempo todo. Eu estou sendo muito ministrada pela sua vida através desse treinamento. Você está falando de comportamento, de inteligência emocional, mas você está trazendo a presença de Deus de uma forma palpável nesse lugar. Então, assim, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. O Senhor nos formou, nos criou com um propósito. E nós precisamos cumprir. Porque se nós não cumprirmos, é tudo ilusão. É tudo ilusão. E é maravilhoso isso. Pra gente finalizar mesmo, eu tenho pensado muito sobre essa questão, né? De correr atrás do vento, é tudo ilusão. Mas a gente colocar os nossos esforços naquilo que é eterno. Isso, Pessoas são isso. eternas, o Aquilo que é amor, os eterno. relacionamentos são Isso, eternos. Então, que seja sobre isso o nosso isso. trabalho. Porque no final das contas é sobre as pessoas que a gente alcançou, são
é sobre a nossa eternidade, se a gente vai passar a nossa Exatamente. vida com Deus ou distante de Deus. Isso. E isso está acontecendo o tempo todo, em todas essas A oportunidades. gente precisa agir, né? Se a gente passa a nossa vida olhando pro nosso próprio conforto e olhando para quanto que eu vou receber de salário, Isso. entendendo a nossa carreira profissional só nesse quesito, é tudo ilusão. É tudo É ilusão. tudo correr atrás do vento. Mas quando a gente entende que o Senhor nos colocou, nos deu talento para estar numa determinada área, é sobre alcançar os filhos dele. É. E aí vem uma linha muito tênue. A gente precisa buscar a presença de Deus para que a gente não se perca. Porque é um mundo de muita vaidade, de poder. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Não é, Que Fran? bom que vocês vão me preparar, porque eu também quero ser preparada por vocês neste curso, em tudo que vocês estão fazendo, assim. É sobre isso. Glória a Deus. A WBM, ela vem exatamente entendendo essa necessidade da nossa formação e do nosso treinamento para a gente entrar nesse campo missionário, que são os nossos trabalhos, que tá aí acontecendo o tempo todo. É onde a gente passa a maior parte do tempo. Maior parte do A maior nosso parte tempo. do tempo é ali, é nesse É ambiente. verdade. Né? E é por isso. Obrigado, Fran. Obrigada, querida. Maravilhoso Foi estar aqui. maravilhoso, Já viu? tô fazendo o convite para você ser nossa professora. Eu já sou. Então, maravilha. Bom demais. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.